Caminho, verdade e vida. Capítulo 15. Conversão. E neste capítulo super importante, Emmanuel vai refletir conosco sobre a nossa conversão. Ele questiona se nós realmente já estamos transformados e convertidos ao bem. Sabemos muito, dizemos que acreditamos, que confiamos em Deus, mas será que nós podemos verdadeiramente afirmar que nós estamos transformados? Que nós somos verdadeiramente homens de bem? Que nós já conseguimos vivenciar em pensamentos, palavras e ações as verdades da Boa Nova, os exemplos de amor ensinados pelo Cristo? Então ele nos mostra que nós não devemos nos apressar em afirmar que nós somos espíritos convertidos no bem, porque o verdadeiro cristão é aquele que consegue, em tudo o que faz, mostrar a verdade daquela crença em sua vida. E nós já conseguimos isso? Nós falamos muito, nós sabemos muito, mas ainda vivenciamos pouco. E se nós não vivenciamos as verdades espirituais em sua plenitude, é porque, de fato, elas ainda não fazem parte de nós. Nós ainda não somos verdadeiramente homens renovados. E Emmanuel começa trazendo uma passagem de Jesus que consta lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32, que diz: E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertessem. Percebam, portanto, aqui que Jesus, ao falar isso a Simão Pedro, mostrava e pedia a ele que quando ele se convertesse, quando ele aqui é o próprio Simão Pedro, ele pudesse confirmar a sua fé perante os irmãos. Simão Pedro mostra aqui nessa passagem que Simão Pedro, mesmo tendo convivido com Jesus por esses 3 anos sucessivos, tendo presenciado inúmeras manifestações e acontecimentos maravilhosos e emocionantes do Cristo, ele mesmo ainda não estava verdadeiramente transformado, porque essa transformação viria com o tempo, com os trabalhos que ele realizaria no decorrer da sua caminhada, com os seus sacrifícios e lutas pessoais. São esses episódios, são essas vivências que verdadeiramente transformam a criatura. Não é apenas o saber, não é apenas o conhecer, mas a conversão, ela exige uma mudança interior que não se dá da noite para o dia. Por isso, vem novamente Emmanuel nos dizer: acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no labor. Assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro
e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Aqui, portanto, nós percebemos a necessidade que Simão Pedro, ele mesmo teve para transformar-se verdadeiramente. Precisou trabalhar e trabalhar muito em Jerusalém, sacrificar-se inúmeras vezes. A luta interna consigo mesmo era constante para que ele pudesse verdadeiramente converter-se ao Evangelho. E essa conversão exigiria dele testemunhar o Cristo perante os seus irmãos. Será que nós já estamos nessa condição? Nós conseguimos testemunhar o Cristo diante dos nossos irmãos, do nosso próximo e de nós mesmos? As nossas ações, normalmente, elas são pautadas em quê? Nos nossos interesses, nas nossas vontades ou na vontade de Deus? Na vontade do Cristo e na vivência da Boa Nova. Quando nós estamos diante de duas vontades, a nossa e a do Mestre, qual aquela que verdadeiramente nós deixamos preponderar? Qual aquela que verdadeiramente nos guia os passos, os pensamentos e as nossas emoções? É isso que faz a criatura realmente transformada. Ela renuncia a si mesma pelo bem do próximo. Ela renuncia a si mesma para que a vontade de Deus prepondere. E Simão Pedro precisou de tempo, de vivência, de experiências íntimas para realmente se converter, mostrando para nós que nós estamos no mesmo processo. Nós estamos vivenciando, experienciando muitas situações que vão nos levar à verdadeira conversão. Mas nós precisamos ter a consciência que nós ainda não estamos plenamente convertidos. Estamos no caminho, estamos em processo de transformação, de construção do nosso eu melhor. E esse entendimento nos faz ficar vigilantes, porque quando achamos que já estamos convertidos, já somos homens de bem, muitas vezes deixamos de nos atentar para aquelas pequenas imperfeições, ou mesmo grandes, que ainda existem em nós. Então estejamos atentos para que não percamos a oportunidade do trabalho. E por fim, diz Emmanuel: não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Mestre e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Trabalhemos e trabalhemos muito todos os dias. As revelações espirituais são importantes para nos ajudar, para serem uma rota para nós na caminhada terrestre, mas só à custa de muito esforço, trabalho e dedicação conseguiremos verdadeiramente a conversão que tanto almejamos.